Olá, estamos aqui no estúdio do Advogue TV e hoje estou aqui com meu amigo irmão de alma, Sérgio Habib, para que a gente bata um papo sobre os causos da advocacia criminal. A advocacia criminal tem sempre muitos casos interessantes, casos emblemáticos, e Sérgio aí, esse grande criminalista que é, com certeza já vivenciou casos assim, como eu diria, casos da caronchinha, como diziam os antigos. E hoje aqui, como é que Sérgio Habib, o Adi Habib, hoje aqui é sessão nepotismo, né? Diga aí, irmão, o que seria nepotismo? Então, meu amigo e irmão, é um prazer estar aqui mais uma vez com você no Advogue TV. Esse irmão, você disse bem, irmão de alma, né? Nós temos o Irmão de mesmo alma. sobrenome, É, Habib, mas o nosso parentesco é mais de alma. de Eu tenho alma, certeza que os nossos exatamente. avós antepassados lá devem ter vindo da mesma montanha lá de Aituli. Meu avô era da montanha de Aituli, lá no Líbano. Certamente os seus antepassados também. Mas somos irmãos de alma, na verdade. Mas não há nepotismo, né? Porque o nepotismo seria o favorecimento de um cargo público com nomeação de um parente. Aqui não estamos no cargo público, estamos apenas numa conversa pública, não é? Mas Exatamente. não há nepotismo. O que há aqui é exatamente essa relação de amizade, não é? De carinho, e sempre um prazer estar com você, meu irmão, o Adi Habib. Claro. Grande advogado aí na área trabalhista, na área civil, comercial, qualquer coisa que eu precise, eu estou sempre aqui, indico os meus clientes aqui na área civil para advogar, para o ADI e vice-versa, né? E Vice-versa, sem dúvida, vice-versa. né? Na área criminal, você É. sabe que Temos você essa parceria aí, né? exatamente, exatamente. É claro, o nepotismo aqui foi só para descontrair, evidentemente, é só uma título de brincadeira, que é uma iniciativa É privada, não lógico, tem é nada a ver lógico. com iniciativa pública, mas é só para dizer desse carinho e dessa irmandade que nós temos, É que lógico. não é biológica, mas é uma irmandade de alma, né? De respeito mútuo, de carinho É um prazer, companheiro. de caminhar ao longo da vida, né, É. Sérgio? De caminhar ao longo da vida. Seu pai, e saudoso pai, que eu Meu conheci, que pai era uma grande figura, né? sempre, Figuraça, seu sempre disse, olha, você Afonso. precisa Também que tinha conhecer. muitos causos, né? Seu Meu Afonso, pai tinha. muito bom contador de causos. Ele Lá de tinha muito. Itabuna, ele diz, olha, tem um advogado aqui em Itabuna que você precisa conhecer, o Adi Habib. Como é que você não conhece? Eu digo, olha, vou conhecer. E até que nós nos aproximamos, Pois né? é, sem dúvida. E já são muitos anos aí É, dessa jornada de parceria, né? claro. Mas, Sérgio, então, eu queria que você, assim, contasse um caso, assim, emblemático que você vivenciou na sua advocacia criminal, um que você acha que é interessante, que vale a pena, dentre tantos. Então, a advocacia criminal, ela tem, não é, essa, digamos assim, essa faceta. Nós vivenciamos, eu digo sempre, a advocacia criminal, embora envolva tragédias, né, porque a gente trabalha com a liberdade, trabalha também com a vida humana. Então, nós temos no tribunal do júri, por exemplo, você tem lá o réu acusado de praticar um homicídio, de um lado. Do outro lado, você tem a vítima que veio a óbito, consequentemente, tem os familiares. Então, envolve uma certa tragédia grega aí nesse particular. Mas tem também o seu lado pitoresco. E, evidentemente, eu, no exercício da advocacia há mais de 40 anos, né, já estamos aí mais de 40 anos de caminho, de trajetória, de percurso. É claro que tem ao longo desse percurso todo, sempre tem aqui, ali, acolá, sempre tem umas histórias interessantes. Ainda mais nós que advogamos realmente no dia a dia da advocacia criminal. Eu que vinha de um escritório de advocacia, quando eu comecei no meu noviciado profissional, quando estava ainda na faculdade, terceiro naquele tempo era seriado, né? Primeiro ano de direito, segundo ano, até o quinto ano de direito. Lá pelo terceiro ano de direito, eu tive a grande honra e o grande prazer de trabalhar no escritório de um grande advogado aqui, que foi Renato Reis. Renato fazia parte de uma banca de advocacia, era Renato Reis, Luiz Pinheira, Edgar Freire e Washington Bolívar de Brito. Grandes advogados, o Washington Bolívar de Brito depois chegou até presidente do STJ, o responsável pela construção da atual sede
lá do Superior Tribunal de Justiça. E Renato era um grande advogado do júri, o Espera também atuava na área trabalhista e também na área criminal. E aí vivenciamos várias experiências das mais interessantes possíveis. Mas, aí, então, ao longo dessa minha profissão, eu experimentei alguns fatos curiosos. Por exemplo, eu tive um caso a certa feita. Eu só não posso dizer nomes, porque estarei preso ao sigilo profissional, mas vou aqui fazer, digamos assim, uma narrativa sem citar nomes, colocando assim personagens. Eu fui procurado certa feita por um deputado estadual que me disse: olha, Habib, eu tenho aí uma amiga que está passando por uma situação de dificuldade aí porque está respondendo a uma acusação de um crime de homicídio. E eu tenho certeza que ela não praticou esse homicídio. A acusação era a seguinte: que ela teria matado o marido, o próprio esposo, no sul da Bahia. Bom, eu entrei no caso, comecei então a me inteirar da situação, fui acompanhar o inquérito e vi lá que realmente tinha essa suspeita. O delegado, eu pude perceber que o delegado, na conversa que tive com ele, e o delegado estava sendo, digamos assim, de uma certa forma, faccioso. Por quê? Porque ele não tinha uma outra linha de investigação a não ser sobre essa minha cliente. Eu dizia a ele: mas doutor delegado, vamos partir para uma outra linha de investigação. Por que o senhor está achando que foi só a minha cliente que teria praticado esse fato? Mas ele insistia nessa coisa. Então, eu fui ao secretário de Segurança e pedi ao secretário de Segurança que fosse designado um outro delegado na época para acompanhar, um delegado especial que acompanhasse o caso. O secretário de Segurança designou, então, um outro delegado e fomos seguindo o inquérito. Bom, em resumo, o que aconteceu? Essa minha cliente era uma fazendeira lá da região sul da Bahia, cujo pai havia falecido, era um daqueles coronéis do cacau, e tinha deixado um patrimônio razoável, né? Bem, vamos dizer, bem vantajoso, né? Patrimônio expressivo na época para ela. E ela se casou com uma pessoa de uma condição econômica não igual a dela, inferior à situação dela. E casaram-se e foram morar nessa fazenda. A fazenda ficava na região sul da Bahia. Muito bem, houve numa certa ocasião uma festa, tiveram lá um churrasco, e o churrasco durou o dia todo. Várias pessoas foram convidadas. Já no fim do dia, depois que terminou a festa, recolheram-se lá os pratos, essa coisa toda, eles foram descansar, foram lá para o quarto, foram dormir. Já pela madrugada, essa minha cliente, ela acordou com um estampido, ouviu um estampido, e se assustou. Quando ela acorda e que ela toma consciência, ela vê o marido dela com a mão no abdômen, já ensanguentado, e dizendo: filha, fui atingido. Essa foi a frase que ele teria dito. Bom, só havia os dois no quarto. Não havia mais ninguém. Daí porque o delegado, inicialmente, ele teve essa postura de indiciar a minha cliente, achando que ela tinha sido a responsável pelo homicídio. Bom, o que fizemos? Foi nomeado o delegado especial, o delegado se deslocou com a equipe dele lá para a região, sul da Bahia, começou a investigar o caso e, ao lado disso, nós fizemos uma investigação paralela. Contratamos um investigador particular, a minha cliente contratou, e passamos a investigar. E, mais adiante, depois que foram feitas escutas telefônicas,
autorizadas pela Justiça, o magistrado lá da comarca lá do sul da Bahia, ele autorizou a que fosse procedida a escuta telefônica e chegamos até a pessoa que teria encomendado esse crime. Agora, pasmem vocês todos. A própria irmã da vítima que teria encomendado não o homicídio que ela queria, ela estava atravessando uma fase de dificuldade financeira, então teria contratado alguém, no caso 3 rapazes, para ingressarem na fazenda, na casa do casal, e subtraírem as joias do casal. E essas joias seriam então vendidas. Mas a coisa não deu certo. Os 3 rapazes entraram no quarto do casal, mas o marido da minha cliente, no caso a vítima, acordou de madrugada, se assustou e tentou reagir. Um dos assaltantes, então, disparou a arma uma única vez, um único tiro, que atingiu exatamente o abdômen do esposo da minha cliente, que veio a óbito. Bom, mas isso ficou, não houve prova nesse sentido. Eles conseguiram entrar de uma forma, havia uma pequena passagem no quarto, que era a passagem do ar-condicionado, que estava, tinha uma passagem pequena do ar-condicionado para a parede, e eles atravessaram por essa pequena passagem, tiveram acesso. E isso não foi investigado no primeiro inquérito. Nós conseguimos então chegar até o receptador, a pessoa que adquiriu essas joias que foram furtadas, que foram subtraídas, já fora do estado, em outro estado, lá em Pernambuco. Nós conseguimos, através da escuta telefônica, a conversa da irmã do falecido, no caso, cunhada da minha cliente, e essa conversa dela com o receptador. E essa cunhada da minha cliente, ela tinha lá um amante. E esse amante foi o responsável por fazer a transação então dessas joias para o receptador lá em Pernambuco, lá em Recife. Bom, descobrimos tudo isso. E então a minha cliente, na verdade, saiu do processo e ingressa aí a cunhada da minha cliente, eu, que antes era advogado na defesa da minha cliente, passei a ser representante da parte assistente, passei a ser advogado de acusação, auxiliando o Ministério Público nesse processo. Foi um processo de crime de latrocínio, ela foi condenada, ela e o amante foram condenados, os 3 indivíduos que também penetraram na residência foram condenados, todos 3, que executaram o crime, e o crime foi de latrocínio. Ela pegou uma pena alta, foi cumprir essa pena na penitenciária feminina, isso aqui em Salvador. Lá na penitenciária, como essa pessoa ela tinha um certo nível de instrução, ela passou então a escrever as cartas para as companheiras de lá do presídio, lá da penitenciária. As companheiras que não sabiam escrever e precisavam mandar carta para seus filhos, marido, namorado, etc., para a família. Ela então passou a escrever essas cartas. Ela era quem escrevia as cartas. Muito bem. No presídio, lá na penitenciária, ela então se corresponde com um artista plástico famoso aqui na Bahia, já falecido, que também residia no sul da Bahia. Esse artista plástico, veja você como são as coisas da vida. Esse artista plástico famoso no sul da Bahia, que residia, ele era de nacionalidade estrangeira, mas residia no sul da Bahia. Esse artista plástico, por sua vez, recebeu a carta dessa minha
dessa pessoa que estava presa lá, não é? Que tinha sido responsabilizada pela morte do irmão, do próprio irmão, e ele entra em contato com o cineasta Walter Salles, e essa história foi o motivo digamos assim, o enredo do filme Central do Brasil. Interessante, né? Foi o Central do Brasil, que foi protagonizado por Fernanda Montenegro, não é? Tem uma certa semelhança, porque se você lembra do filme, você vai se recordar que no filme Central do Brasil, a Fernanda Montenegro se encontra numa estação rodoviária e ela fazia cartas, e tinha lá uma criança que a acompanhava e tal. Então, esse foi o mote, digamos assim, para o filme Central do Brasil, que se baseou nessa história verdadeira, história real. Tanto que, no início do filme, quando o filme começa, aparece, então, a primeira cena do filme é essa pessoa que foi condenada, não é? A irmã do falecido, que foi casado com a minha cliente, ela aparece dizendo que essa história foi baseada na história da vida dela, não é? E então o filme teve então essa motivação aí, digamos assim, essa inspiração. Evidentemente que ele partiu daí e modificou, né? A Fernanda Montenegro, no filme, a personagem, não estava presa, mas estava escrevendo cartas numa estação rodoviária e tal, essa coisa. Então, eu achei interessante esse caso, porque foi um caso assim que me marcou muito na época, porque conseguimos evitar um erro judiciário, né? Se a minha cliente tivesse, na verdade, sido condenada, né, por esse crime, seria um erro judiciário absurdo. Sem dúvida. Absurdo, porque ela não foi ela a autora do fato. Por isso que eu acho importante a atuação do advogado, do criminalista, e também do papel da polícia, da investigação que foi feita. E, paralelamente, a própria família também, que contratou esse investigador particular, que pôde, digamos assim, chegar ao deslinde dessa causa. Mas foi um fato muito curioso que marcou, não é? Isso há muitos anos atrás, e me marcou muito na profissão, porque eu tinha certeza, eu conversava com ela, ela me dizia o tempo todo, doutor, eu não matei, eu não tinha motivo para matar o meu marido, eu amava o meu marido. E realmente, todas as testemunhas, as pessoas com as quais nós conversamos, todas eram unânimes em dizer que ela se vivia muito bem com o marido. Então não tinha motivo, qual a motivação para o crime? Sim, não é? sem dúvida. Então alguma coisa estava estranha. E agora você veja, no enterro do esposo dela, a irmã compareceu e chorava copiosamente. Com certeza, não é que esse choro era mais um choro, não é pela própria culpa, de arrependimento, né? Arrependimento e tal. Não desejasse aquele resultado, mas tenho certeza que ela deu causa. Tenho certeza que ela não desejava aquele resultado, mas concorreu para isso, né? A relação realmente, o resultado foi além do que ela desejava. Eu acredito que ela nunca tivesse desejado a morte do irmão, até porque era uma família muito unida. Mas ela contratou pessoas que foram praticar esse crime, na verdade, subtrair essas joias, e aconteceu isso, né? O resultado foi um resultado diverso do pretendido, mas houve uma relação de causalidade. E que virou um filme, né? Eu vi o filme Central do Brasil, como você disse. Exatamente, né? Central do Brasil. Aí eu diria o seguinte, a vida inspira o direito e o direito inspira a arte. Pois né? é. Porque acabou se transformando em arte. Com certeza. Agora, me fez lembrar aqui, Sérgio, o seguinte, na época em que eu coordenei o curso de Direito, lá da Uni Dom Pedro, quando eu fui coordenador, eu convidei uma perita criminal para fazer uma palestra no auditório para os nossos alunos. E aí, ela contando um caso, né, um caso também emblemático, me fez lembrar, isso se contou, ela disse o seguinte, que a polícia recebeu uma denúncia de que um padrasto havia violentado uma criança, acho que de 4, 5 anos, alguma coisa assim, certo? E como foi o caso? Observe o seguinte, como foi o caso?
Diz que a mulher, né, havia saído de casa e quando ela retorna para casa, ela encontra a filhinha dela, a criança, eh, sangrando muito nas suas partes íntimas e chorando. Ela vai no quarto, então o companheiro, que não é o pai da criança, está dormindo. Está dormindo. Quando ela vê a criança naquele estado, sangrando nas partes íntimas, e o cidadão lá dormindo, a mulher pega e sai desesperada, achando que a filha dela havia sido violentada, sai desesperada, porta fora, correndo para buscar ajuda. Para buscar ajuda. Os vizinhos, ao se depararem com essa cena, presumiram também que o cidadão havia Sim, sim, violentado a sim, criança claro. e já iam linchar. Já iam linchar. Por sorte até do cidadão, a viatura da polícia passando na hora interviu na situação, ela interferiu ali na situação e levou o cidadão preso para a delegacia. E essa perita diz que foi ela que ficou encarregada, ela começa a conversar com a criança, e conversa vai, conversa vem, e etc. E a criança calada, só chorava. Aí ela começou e todo um trabalho pedagógico com a criança e etc. E até que a criança relaxou e ela conversa. Aí ela pergunta, aí finalmente a criança fala: a boneca, caí na boneca, caí na boneca. Aí quando ela ouve isso, ela manda a polícia ir à residência lá desse casal. Quando chega lá, o que foi que tinha acontecido? A criança estava brincando em cima do encosto do sofá Sim, e tinha uma boneca Barbie com a perna para cima. A criança havia olha, caído veja. em cima da perna da boneca Barbie, tinha sido a perna da boneca Barbie que tinha ferido a criança em suas partes íntimas. Imagine que Então não situação. tinha, não havia Pois é. de estupro, não se tratava, mas quase que um cidadão ia linchado porque a presunção levava a isso, né? O Isso que que eu quero dizer com isso, Sérgio? É que existem muitos casos que parecem ser ou parece ter uma direção e na verdade a direção é outra, né? A direção é outra. Você deve ter centenas de Não, eu tenho. casos, né? Você me falou nesse caso agora, eu me recordei de um outro caso. Eu gostaria até de. Eu não sei se teremos tempo, mas eu Temos posso. sim, temos sim. Mas veja só, o que é veja o perigo da prova indiciária, chamada prova indiciária. Indício, né? É aquele fato que, por dedução, você pode chegar a um determinado resultado. Um caso interessante também. Eu fui advogado de um rapaz, jovem ainda, né? 20 e poucos anos, estudante na época, estudante de arquitetura. E ele foi acusado de matar a própria esposa. Agora veja a situação. Eles brigavam muito. Tinham pouco tempo de casado, brigavam muito. Havia uma situação de ciúme, uma relação de ciúme. Ele era muito ciumento, tinha muito ciúme dela. E nesse dia do fato, eles tiveram uma briga mais, digamos assim, uma briga que chamou a atenção dos vizinhos. Alguns vizinhos acorreram para ver o que estava acontecendo, estavam brigando realmente. E ele saiu de casa, bateu a porta, saiu de casa e foi para a rua. Bom, isso foi dito pelos vizinhos que houve essa briga. Isso foi pela parte da manhã. Quando ele retorna para casa, já na madrugada, olha só a situação. Ele se depara, segundo ele, a mulher caída ao chão, com a faca cravada ao peito, ainda arfando, vamos dizer, nas vascas da morte, ele já quase que morrendo, mas já sem forças. Ele então se abraça com a mulher, se abraça e retira a faca. Mas ele dá um grito, ele grita, começa a gritar desesperado. No que ele começa a gritar, nesse momento que ele começa a gritar em desespero, os vizinhos acorrem e chegam de madrugada apartamento, um prédio de apartamentos, e chegam até o local e veem qual é a cena que os vizinhos assistem, presenciam ele com a faca na mão, a mão ensanguentada, a faca ensanguentada, ele abraçado com a esposa chorando. Ora, os indícios todos indicam, apontam para uma autoria de um crime de homicídio. Verdade, E verdade. quem seria o principal suspeito? Ele. Sim. Não é? Por quê? Pelos antecedentes. A briga que eles constantemente viviam brigando. No dia do fato, tiveram uma briga mais violenta. E houve, inclusive, agressões físicas. E, quando chega de madrugada, acontece isso. Evidentemente que não haveria Tudo leva a crer, né? outra conclusão, não é? Que não
um homicídio. Então ele foi preso em flagrante delito. Foi levado ali para a delegacia da 7ª delegacia, ali no Rio Vermelho, e a senhora mãe dele me procura, isso já nas primeiras horas do dia seguinte. Eu fui à delegacia, conversei com ele. Naquele tempo não tinha nada disso de audiência de custódia, não tinha coisa nenhuma, não é? O sujeito ficava preso ainda naquele tempo, tinha prisão para averiguações naquela época. Hoje já não tem mais nada disso, né? Mas naquela época a coisa era um pouco diferente. O delegado prendia para averiguar, né? Prendia, podia ficar aí sexta, sábado, domingo, segunda, até segunda-feira. Prendia, normalmente prendia na sexta e liberava segunda. Quando o advogado ia impetrar a ordem de habeas corpus, já tinha passado o final de semana, ele liberava na segunda-feira. Mas ele foi preso em flagrante. Auto-prisão em flagrante, tudo certinho. Eu fui conversar com ele e ele me negava peremptoriamente. Doutor, eu não matei minha esposa. Eu brigava com ela, tal, essa coisa toda. Mas não matei. Bom, não adiantava ele dizer que não matou, porque todas as provas iam no sentido contrário, e que ele havia matado. Eu disse a ele, olha, a sua defesa é uma defesa que envolve uma certa dificuldade. Por quê? Porque você foi encontrado nessa situação, as provas são todas em seu desfavor. Eu acho que se você confessasse o crime, não é? Se você realmente admitisse que matou, você poderia ter uma pena reduzida. Não, doutor, mas não matei. Bom, já que você disse que não matou, eu vou acreditar em você e vou sustentar a tese da negativa de autoria. E fui por esse caminho durante a instrução criminal. Mas eu tinha uma quase que certeza que tudo levaria a uma condenação. Ele iria ser julgado pelo tribunal do júri e iria ser condenado. Mas não durante a instrução criminal, demorou um pouco, não é? Porque foram testemunhas que eram ser ouvidas, algumas das quais morando fora do estado da Bahia, naquele tempo, né, carta precatória, essa coisa toda. Bom, o fato é o seguinte, um belo dia, durante a instrução criminal ainda, eu tinha o costume sempre de acordar cedo e ler o jornal. As primeiras notícias, naquele tempo não havia internet, não havia nada disso, nem podcast, nem coisa alguma. A gente via, era o jornal impresso, eu recebia o jornal, geralmente às 6 horas da manhã, o rapaz entregava, eu tinha assinatura do jornal, você entregava lá de manhã, aguardando para ler o jornal. Precisa dizer o seguinte, viu, Sérgio, que o jornal naquela época, a gente ficava com as mãos todas sujas porque era daquela tinta de da linotipia, linotipo, né? O famoso linotipo. Eu tive com as mãos pretas de tinta. Eu sei o que é isso. Era uma coisa gostosa, né? Eu tive um jornal no sul da Bahia, lá, a Folha do Sul, durante um tempo, e era linotipo, né? O jornal todo impresso. Muito bem. E eu estou lá lendo o jornal e eu vejo lá na coluna, na seção policial, né? Até uma matéria, uma reportagem do meu saudoso, do meu amigo Alberto Miranda, que na época era o redator da parte policial do jornal à tarde na época. Eu estou vendo lá um cidadão que foi preso, tinha sido preso também ali na 7ª Delegacia de Polícia, Rio Vermelho, e ele dizendo que foi preso por aquele crime, mas que ele não havia praticado aquele crime. Mas ele tinha, eu não pratiquei esse crime, se eu tivesse praticado eu confessaria, assim como eu pratiquei outros. E aí começou a dizer o rol de crimes que ele já tinha praticado. E foram vários, né? O sujeito era reincidente. E entre esses crimes, os crimes que ele estava narrando, que ele teria cometido, ele diz que teria entrado numa casa no bairro de Ondina e teria, então, tentado praticar um assalto e a moça teria reagido e ele, então, teria esfaqueado essa moça. Pois bem, Wadir, eu fui, então, me inteirar do fato, fiquei curioso, não é possível, você vai, né, confessando aí que praticou esse crime, tudo leva a crer que tenha sido realmente o crime do qual o meu cliente está sendo acusado. Bom, procurei saber quem era o advogado desse cidadão. Estava preso lá na 7ª Delegacia.
fui na 7ª, e então me informaram, advogado é doutor fulano e tal. Eu fui procurar o colega. Disse, colega, eu não posso, né, conversar, porque não posso conversar com o seu cliente, porque você é o advogado dele. Estou vindo até você para que você converse com ele e procure saber maiores detalhes, já que ele confessou esse crime, que ele forneça maiores detalhes. E o colega me ajudou nisso aí. Então, Sérgio, claro, e foi até o cliente dele, conversou, e ele então expôs a situação toda e contou em riqueza de detalhes como ele entrou nessa casa pela marquise. Ele subiu a marquise, subiu pelo poste, do poste ele foi para a marquise do apartamento, no primeiro andar, e conseguiu ingressar na casa, não é? Eles tiveram uma luta corporal, a mulher estava dormindo, a moça, né, jovem também, e ele então, utilizando-se de uma faca, esfaqueou a moça e correu. Logo depois chega o marido dela, e foi aquela cena que eu descrevi aqui há pouco tempo atrás. Ele encontra a mulher esfaqueada, né, com a faca cravada no peito, tira a faca e se abraça com a mulher e responde então pelo crime de homicídio. Eu me lembro que na época o juiz era o doutor Dermerval Bellucci da Silva, primeira vara do júri. Esse caso tramitava por lá. Eu levei o fato até o doutor Dermerval Bellucci, não é? E o Ministério Público, então, tomou conhecimento do fato. Então, a situação processual modificou completamente, porque sai o meu cliente dessa acusação e o processo, então, se volta. A denúncia vai ser oferecida, então, contra esse cidadão. Então, o caso também que eu digo é prova indiciária. O que é prova indiciária? É uma prova perigosíssima. Exatamente. Porque, não é? Porque nem sempre aquilo que parece é aquilo que é, na verdade. Então, você tem encontrado com a arma do crime, mas pode não ter sido essa pessoa que praticou o crime. É o que é o caso. Você citou um caso aí que poderia também levar a um erro judiciário. Sim, esse caso aqui também que eu estou falando para vocês aqui, também é um caso que poderia ter levado a um erro judiciário, porque esse rapaz, pouco tempo de casado com essa moça também, jovem também, poderia ter sido condenado. Se não aparecesse aí esse cidadão confessando o crime, ele levaria a culpa. Não é? Até eu, como advogado dele, eu não acreditava na versão. Eu não acreditava, não é possível que você não tivesse praticado o crime. E realmente ele não praticou o crime. Então, tudo se esclareceu e evitou-se com isso um erro judiciário. Que é o segundo fato, que aquele primeiro fato foi no sul da Bahia. Não é? Sim. Que seria também um caso de erro judiciário. E assim por diante. Infelizmente, Wadi, nós temos o processo penal, ele sobrevive de prova, né? Na prova. E, infelizmente, uma prova que pesa muito é a prova testemunhal. Mas a testemunha, imagine você que uma testemunha descrever um fato que assistiu ou que ouviu dizer, não é? Há cerca de 3, 4 anos atrás. Hoje os processos ainda andam mais rapidamente. Né? Naquela época, os processos demoravam muito. Os processos demoravam. Eram 4, 5, 6 anos. Hoje ainda demora. Demora ainda. Mas imagine você que uma testemunha que assistia a um fato há 5 anos atrás, depois de 5 anos ela vai depor em juízo para poder contar, narrar aquele fato, como foi que aconteceu. Então, essa vai ser a prova. Esse depoimento dessa testemunha que vai influenciar no ânimo dos jurados, para que possam absolver ou que possam condenar. Ou, se não for no caso de júri, também a prova testemunhal no processo comum. Então, é uma prova muito falha, não é? Mittermeier em Malatesta já dizia, né? Tinha frase célebre, a prova testemunhal é a prostituta das provas, né? Não se pode mais nem dizer isso hoje em dia, porque não é politicamente correto. Mas naquele tempo, Malatesta disse, e a gente repetia isso nos processos aí. Né? Agora, Sérgio, não é só o processo criminal que vive de prova testemunhal, né? O processo civil, o processo trabalhista, de modo geral, o processo de modo geral, ele vive por intermédio de prova.